Então, o plano diretor, né, nos seus aspectos gerais, né, já foi aqui abordado. Artigo 4º, planos nacionais, inciso 1º. Inciso 2º, planejamento das regiões metropolitanas, já falamos do plano integrado da região metropolitana. 3º, planejamento municipal, em especial, diz o artigo 4º, inciso 3º, o plano diretor. Aí nós pulamos lá para o artigo 39, 41, 42, etc., para analisar, né, as normas específicas do plano diretor, e agora retornando, né, ao artigo 4º, inciso 3º, a linha C. Então é assim, a linha A, né? Planejamento municipal, em especial. A, plano diretor. B, disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo. Não vou falar disso agora, isso vai lá na aula que vem. C, aqui eu vou falar agora, zoneamento ambiental. Vamos lá? O que é zoneamento? Eu já falei agora há pouco, né? Zoneamento ambiental, lá na lei, na aula do período da manhã agora, no primeiro período, o zoneamento ambiental dentro da lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas vamos ver aqui, o que é o zoneamento aqui para fins do Estatuto da Cidade. Explicação de Leandro Teodoro Andrade. O zoneamento é um instrumento pelo qual a cidade se subdivide em determinadas áreas, pelas quais são aplicados regulamentos próprios para a produção do espaço urbano. Por meio dele, o município pode estabelecer critérios específicos, conforme a demanda nuclear de cada região do seu território, para a utilização e regulação estratégica dos recursos disponíveis pela infraestrutura urbana. Olha só que definição bem feita, né? Você tem dentro do zoneamento urbano, né, dentro do zoneamento, a ideia de subdivisão, de porções, de áreas, de regiões do território urbano, onde existirão determinados critérios específicos, critérios esses que, por sua vez, se baseiam, né, conforme ele diz aqui, a demanda nuclear de cada região, ou seja, conforme a vocação, aquilo que cada região do território necessita, né? E esse zoneamento, né, ao fixar esses critérios específicos, ele vai o quê? Regular estrategicamente, né, os recursos disponíveis da infraestrutura urbana. Tá? Então, qual é o modelo tradicional do zoneamento? O primeiro recorte numa cidade, né, no município. Divisão da zona urbana e divisão da zona rural. Né? A zona urbana com atividades tipicamente urbanas, zona rural com atividades tipicamente rurais. Apesar de nós termos visualizado já que isso daí tem, né, na atualidade, cada vez mais, né, a diferença delas é tênue. Em cada zona são estabelecidos elementos específicos, tais como A, o coeficiente de aproveitamento dos lotes, B, as áreas mínimas dos lotes por habitação, C, critérios específicos para o cumprimento da função social da propriedade. Não se preocupe, eu estou apenas aqui apontando, mais adiante nós vamos compreender tudinho isso, o que é coeficiente de aproveitamento de lotes, o que é área mínima de lote por habitação, isso são conceitos que mais adiante nós vamos analisar, tá? Mas você já sabe que o zoneamento é definição de regiões, de áreas, porções do território da cidade, em que determinadas atividades serão permitidas, outras serão proibidas, né? Por exemplo, o zoneamento urbanístico prevendo a zona industrial. Ora, zona industrial do distrito industrial somente para indústrias altamente poluidoras ou altamente que causam, né, desconforto, né? Então, normalmente essas são regiões mais afastadas, né, do centro da cidade. Regiões no centro da cidade que devem ser vocacionadas, melhoradas para atendimento de serviços, né, para atendimento, enfim, daquelas atividades típicas da cidade. Então, você vai ter ali uma fixação, uma previsão no seu plano diretor, ou numa lei própria, de que ali é uma zona estritamente comercial, percebe? Ou aquelas zonas mistas, em que você tem dentro daquela mesma região tanto a possibilidade de serviços em determinadas ruas, determinadas avenidas, em determinados espaços, definido isso
em lei urbanística municipal, e em outras, somente moradias. Portanto, aí a compatibilização daquelas funções da cidade dentro do tecido da própria cidade. Então, é o zoneamento que faz isso. Tá? Vamos lá. Continuando, então. O Estatuto da Cidade, no artigo 4º, esse mesmo que nós estamos aqui abordando, né? Artigo 4º, inciso 5º, que é o próximo inciso, né? Prevê, né? E a linha F, a instituição de zonas especiais, né? De interesse social, né? O que são essas zonas especiais? Então, eu falei do zoneamento geral, que está no artigo 4º, inciso 4º, e aí o próprio artigo 4º, inciso 5º, a linha F, nos apresenta novamente, né, um conceito, zonas especiais de interesse social. O que são essas ZEIs, zonas especiais de interesse social? São áreas destinadas a empreendimentos de habitação de interesse social. Me explica melhor, Raul. É o seguinte, a lei municipal vem, pessoal, estou aqui visualizando na minha mente, o plano diretor. Aí vai ter mapas anexados a esta lei. E aí, nesses mapas, você vai ver claramente que existem regiões definidas dentro da zona urbana do município, regiões vocacionadas, direcionadas, previamente determinadas para quê? Para que sejam essas zonas especiais de interesse social, ou seja, áreas onde o município vai estimular a construção de casas populares, de prédios com apartamentos populares, a moradia popular, entre aspas, ou seja, empreendimentos de habitação de interesse social para determinadas famílias com rendas menores. Ou seja, com isso você vai especializando, melhorando, né, a urbanização, você vai aperfeiçoando, trazendo essas pessoas, muitas vezes, que têm condições de vida, né, menos favorecidas para dentro do tecido da cidade, portanto, integrando essa pessoa dentro da cidade, portanto, qualificando melhor essas áreas dentro da cidade, áreas que já estão ali com infraestrutura de saneamento básico, transporte, escolas, né, hospitais, segurança pública. Então, essas EIs, né, o ideal é que você tenha, né, dentro de uma concepção, que é o que o Estatuto da Cidade nos apresenta, de uma melhor utilização, qualificação do tecido social com essas EIs, mas nas regiões centrais. Entretanto, é interessante, na nossa experiência prática, às vezes a gente vê que essas EIs, essas zonas especiais de interesse social, são jogadas mais para as franjas da cidade. Ai, Raul, mas por que ocorre isso? Não está errado? Então, ocorre porque o tecido urbano, as áreas dentro da cidade, elas são um produto financeiro, um produto econômico. E, portanto, aquelas áreas que estão mais dentro da uma região central da cidade, em tese, em regra, são áreas o quê? Dotadas de infraestrutura urbana, né? Áreas melhores. E se são dotadas de infraestrutura urbana, o que acontece? São áreas mais caras. E aí, então, muitas vezes, na definição dessas EIs, é mais fácil para o município, numa discussão com os empreendedores, e jogar as EIs mais às franjas da cidade, mais distanciadas da cidade. E aí, o que vai acontecer? Você já está fazendo um raciocínio principiológico, né? Aquele princípio segundo o qual deve haver a distribuição de ônus e bônus. O ônus vai ficar para quem? Para o empreendedor ou para o poder público? Ou seja, para a coletividade? Para a coletividade. Por quê? Porque você fixando as EIs lá na região, né, mais à franja da cidade, mais distanciadas da região onde há mais infraestrutura, o poder público vai ter que levar essa infraestrutura até lá. Né? E por isso você tem que aplicar o princípio da justa distribuição dos ônus e bônus, justamente para cobrar do empreendedor também, né, o retorno dessa ação do poder público que tem que levar a infraestrutura até lá, percebeu? Mas, enfim, né, zoneamento, dentro do zoneamento, a criação das EIs, Zonas Especiais de Interesse Social, você já entendeu, é a criação de regiões vocacionadas, dirigidas para empreendimentos de habitação de interesse social, tá? E aí, então, o que se indica, isso é uma anotação minha, né, possibilidade de ocupação
por assentamentos precários ou mesmo vazio urbano, devendo, porém, possuir infraestrutura e equipamentos urbanos mínimos, o acesso adequado da população e direitos sociais urbanos, moradia, transporte, saneamento básico, saúde, etc. A ideia aí que eu coloco é que o que deve se pensar em termos de uma melhor definição dessas EIs é se incorporar essas EIs mais dentro do tecido, mais interiorizadas, mais centralizadas no perímetro urbano do que jogadas à margem, né, jogadas na franja da nosso perímetro urbano, porque você qualifica melhor, né, a urbanização assim. Inclusive, né, pessoal, vocês têm visto, quem é da capital, né, São Paulo, vocês têm visto que o próprio centro de São Paulo tem passado por o plano diretor tem induzido esse movimento, né? Não sei se vocês já viram determinados prédios mais novos de moradia, estilo loft, ou mesmo prédios no Brás, né? Áreas que no passado elas foram sendo degradadas, e área central também, né? Ontem mesmo estive lá em São Paulo, no centro de São Paulo, e me chamou a atenção, do lado da Praça da Bandeira, eu me recordo que havia ali uns terrenos muito antigos, moradias muito antigas, foram demolidas. Eu acho que nos últimos 2, 3 anos se construiu uma grande torre de apartamentos, justamente, né? Apartamentos de habitação de interesse social e apartamentos novos que estão ali, né? Ao lado do terminal de ônibus da Bandeira, dos principais corredores ali da capital, né? E, portanto, essa qualificação, esse resgate de áreas degradadas do centro da cidade, né? Então, você tem aí, justamente pela definição de ZEIs mais centralizadas na capital. As ZEIs devem agregar os instrumentos indutores de função social da propriedade, já comentei isso, e a legislação municipal pode estabelecer outras espécies de zonas além dessas ZEIs, ok?